de poder. E quem passava perto da igreja era tomado da unção que Deus mandava ali. Até os vizinhos subiam no muro perguntando o que está acontecendo aqui. Quem nunca viu vai ver. Bom dia, você que chegou aqui no nosso programa. Eu quero te dar um bom dia bem alegre. E eu trouxe uma palavra de reflexão para você, tá? Existe um dito popular, né, Maurício, que diz assim: diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. E esse dito popular vem biblicamente de Provérbios 13, versículo 20, que diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Por isso que a gente sempre faz aquele alerta, né? Anda com os fortes, que forte você será. Com certeza, bom dia, queridos. Essa semana o nosso programa está com muita novidade, testemunho bom, impactante, forte. Você vai sentir a presença de Deus daí da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver assistindo, com certeza Deus irá te impactar. Né, Nádia? Com certeza. Hoje o nosso programa está todo rosa, um colorido especial para você, mulher. Opa. A gente vai dar voz hoje a duas potências, duas celebridades, que você vai ter um gostinho muito emocionante de assistir esse programa hoje. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, te dar segurança no teu ministério e vai te dar um renovo aí se você se encontra abatida. Tá bom, poderosa? E se você for homem, pode assistir também, né? Mais tarde tem um papinho com os varões, depois do Bora Poderosa, Maurício. Mas a mulher, como ela é o radar, o homem tem que ficar ligado nela. Não se afobe, né, Maurício? Gente, a gente está com um quadro agora aqui, Bora Poderosa, com duas potências, duas celebridades, com histórias marcantes que vão edificar a sua vida hoje. Está conosco hoje pastora Mel, do Ministério Evangelho Casa do Pai, e a pastora Abilene Mazaro, que é perita judicial com especialização de ressocialização de presos através do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, minha pastora na Igreja Batista Nova Jerusalém do Meier. Pastora Mel, pode dar um oizinho para as pessoas? Olá, meninas. Olá, você que está vendo esse programa. É um prazer estar aqui com a Nádia, com esse programa maravilhoso que tem edificado a vida de muitas pessoas. E nós cremos, né, pastora, que hoje não vai ser diferente. E a pastora Bilene? Boa tarde, você que está nos ouvindo. Eu estou muito feliz de poder participar desse projeto tão lindo com a nossa amada Nádia Nínive. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da importância do posicionamento de mulheres na obra de Deus e os seus testemunhos. A pastora Mel vai começar dando o testemunho dela de vitória, de força. Ela que é uma celebridade na internet, que teve o seu testemunho viralizado através do podcast Yang, e ela vai trazer um pouquinho de toda essa experiência para a gente hoje. Falar um pouco do nosso testemunho é um pouco desafiador, mas eu creio que seja incentivador para que você entenda que a sua história pode mudar a vida de outras mulheres, né? Hoje nós estamos com essa pauta da importância da mulher na igreja, como que a gente tem que funcionar, e eu tenho um testemunho quentinho, um testemunho um pouco diferente. Do Yang nós falamos um pouco do meu lado espiritual, da onde eu vim, que foi do candomblé, como que Deus fez para me transformar, para hoje eu alcançar, né, o patamar de pastoreio, cuidar de vidas. Mas eu quero falar um pouco sobre o excesso desse exercício dentro da igreja sem que você cuide do templo. Hoje eu estou em tratamento de algo que eu não tive limites, que eu levei o evangelho de uma forma sem limites, sem equilíbrio, e por causa disso eu prejudiquei muito a minha saúde, né? O ano passado eu me encontrei com 140 quilos, entrei num processo de alimentação, de mudança. Hoje já foram eliminados 30 quilos, mas mesmo assim eu pensei que eu estava ótima, mas dentro de uma
de muitos exames que foi feito esse último mês, eu descobri que eu estou com muita gordura no fígado, a ponto de ter uma cirrose hepática, onde nunca bebi, não tenho problema com medicamentos, porque esse tipo de diagnóstico é quando é medicamentoso ou então quando a pessoa tem a prática da bebida alcoólica. Mas qual foi meu problema? O desgaste que a igreja traz, tanto nas emoções, quanto na falta de alimentação, na falta de prudência de dormir. Eu era uma pessoa totalmente desregrada. E se eu não tivesse tido esse apoio das médicas que cuidam de mim, talvez não daria tempo de fazer um tratamento e eu poderia ser mais uma vítima, a qual o céu não quer que você seja assim. Eu quero falar para essas pastoras que estão na frente do trabalho e que, como eu, não dormia de madrugada. Eu fiquei mais de 20 anos orando, das 3 da manhã até 4, 5, às vezes ia da meia-noite às 4 horas da manhã orando, porque a gente pensa em cobrir nossas ovelhas, em cuidar das nossas ovelhas, só que quando você não tem limite, você sacrifica aquilo que é prioritário para o céu, que é o seu templo. O meu templo hoje, mesmo depois de 30 quilos que eu já emagreci, está totalmente debilitado, né, pastora? Pastora Belene tem um testemunho forte também, né, pastora? Pode dividir. Sim, né? A gente, quando observa, fala, né? Só um minutinho, pastora. A câmera de você, se você quiser mandar um recado para alguém, é essa daqui, tá? Número 2. Pode falar aqui, pode falar para mim, a senhora está à vontade, só estou sinalizando. Sim. O que acontece, né, com esse testemunho lindo e essa coragem que a pastora Mel está tendo aqui? Se a gente vá, né, na fala que ela tem, todos nós temos algum momento que passamos por esgotamentos emocionais. E no caso aqui da nossa pastora, foi dentro do ambiente de uma igreja. O que é o nosso corpo quando ele reage, e a gente precisa de estar alerta com relação a isso, porque o nosso corpo fala. Quais são os nossos esgotamentos emocionais? Por que nós passamos por isso? E eu sempre coloco que a gente tem que estar atenta, que para a gente cuidar do outro, a gente primeiro precisa de se cuidar. Então, a nossa integra, né? O nosso posicionamento, a nossa intensidade como pastora, como isso é importante. A gente fala sempre das limitações que a gente tem, né? Das nossas crenças limitantes. O que eu penso que eu sou dentro da igreja? Né? Por que eu tenho que ter integrar para uma pessoa no qual nós precisamos de nos acolher? Então, a gente precisa de estar atenta, e você precisa de estar atenta ao seu esgotamento emocional dentro da sua casa, com seus filhos, no seu casamento e, sobretudo, no seu ministério. Nossa, isso é forte demais, né? Toda essa situação. O esgotamento mental traz muitas dificuldades e acaba trazendo barreiras que a gente não consegue direcionar, né? Um plano estratégico, seja em qual âmbito da nossa vida. A gente não consegue focar num ponto específico, que a gente está focado em pensando em tantas outras coisas que a gente acaba não canalizando o foco em uma coisa só, né? Gente, eu estou totalmente empolgada, como abri o programa com aquela palavra para vocês, eu estou com 2 potências aqui, então quero fazer pergunta até amanhã, né, gente? Mas, pastora Mel, você disse, né, no seu testemunho, tudo, que foi tipo um preparo, né, para o estágio, né, de você chegar até onde você chegou hoje. A senhora acredita que esse esgotamento tem algumas coisas que você traz dessa fase difícil que você passou? Sim, porque quando você, né, se torna uma líder espiritual, queira não queira assim, você carrega uma carga de responsabilidades. E aí como que você chega nesse esgotamento? Sempre pensando assim, eu não posso deixar de estar ali. Eu não posso falar não. Eu tinha muito essa crença dentro de mim que eu não podia falar não para as ovelhas. Eu tinha que estar sempre disponível em orar, em cuidar, em visitar. E nunca eu parei para pensar em como eu estava gerindo a minha própria vida. E fora isso, são longos 12 anos, 13 anos que nós vamos fazer de pastoreio, de evangelho. Vou fazer em torno de 20, 22, 23 anos. Mas o que acontece?
eu tive muitas perdas nessa caminhada. Só de filhos eu perdi 4 crianças de 8 meses. E eu não tive intervalo de cura. Então, eu perdia, por exemplo, na sexta-feira, que nem perdi Lorena. Sexta-feira, sábado eu acolhi as pessoas. Domingo eu estava no congresso pregando. Então, eu não tive o tempo de cura emocional. E a gente vai indo com aquele, né, histórico. Ah, o soldado é curado na batalha. E não é bem assim. Tudo que você não trabalha, tudo que você não cura, vai gerar uma consequência na frente. Eita, isso é forte. Porque a gente pensa em uma doença no fígado. É só de alimentação? Não. O fígado também metaboliza emoções. E eu fui matando as minhas emoções, eu fui matando as minhas dores, sempre pensando na dor do outro, sempre estando disponível para ser resposta para alguém. Ainda mais a gente carrega um dom de Deus. Quando você tem um dom do Senhor, você cobra muito, porque você fala assim, o meu dom pode curar a vida do outro, mas o meu dom não está curando a minha vida. Porque muitos, graças a Deus, nossa igreja conseguiu fazer uma grande obra, estabelecer, reestruturar, mas muitas vezes eu me vi como? Quando eu recebi essa notícia, eu me vi como? Fragilizada. Eu perdi as forças, literalmente, eu fiquei 2 dias acamada, sem força alguma, nem para ir tomar um banho, que é uma coisa simples. Porque foi o tempo do choque do Senhor, falando assim, eu não posso deixar você continuar do jeito que você está, até porque Deus tem promessas na nossa vida, e tem promessas que só vamos alcançar com esse nível de maturidade. E você parar, né, pastor, e cuidar das suas emoções, cuidar do momento que você está vivendo. Eu tive que entender que era necessário comer 3 vezes ao dia. Eu passei anos comendo uma vez só no dia, essa uma vez era 1h da manhã. Entendeu? Porque não dava tempo de comer. Aquele jejum excessivo de 18, 20 horas, sabe? Pensando no campo espiritual, porque a gente lidar com a parte de demologia na igreja, a gente sabe que precisa ter um nível de sacrifício, né, de jejum e de oração, porque a Bíblia diz isso, mas tudo tem que ter equilíbrio. E às vezes a gente entra numa pegada dentro da igreja, sabe, uma pegada de cuidar de ovelha, e você não olha para você, não olha para sua casa. E quando eu passei, né, por esse diagnóstico, eu não pensei em mim, na verdade. Eu pensei num filho que eu tenho de 8 anos, que eu tive uma amiga que quando foi diagnosticada com a mesma enfermidade, não durou 1 mês, ela partiu. Meu Deus. E pastora como eu, pregando todos os dias, ela tem igreja em São Paulo, ela tinha, né, porque hoje dorme no Senhor, ela tinha mais de 4 igrejas, e todo dia ela estava pregando, fila de oração, colocando a mão, e quando ficou doente, partiu, a família dela ficou sem ela, as igrejas continuaram, os crentes buscaram outros profetas. Então a gente tem que entender que a gente tem que ser um canal de Deus. Deus nos chamou para isso, mas Deus nos chamou para ter equilíbrio. Deus nos chamou para cuidar das nossas vidas, da nossa emoção, tratar o nosso psicológico. Nossa. Principalmente os pastores. Pastora, por favor, eu estou aqui, fui convidada por ela, e eu quero que você aprenda com o que eu não aprendi. Porque por muitas vezes meu marido me chamava a atenção, que é o pastor presidente da igreja. Melina, você não está tendo limite. Melina, e viagens, né, e não descansa e volta. Irmãs, eu quase recebi a notícia mesmo de algo que não teria reversão. Eu louvo a Deus porque deu tempo de eu mudar a minha rotina. Eu estou em tratamento sério, tomando medicamentos, mudando alimentações. Agora tem que ter uma alimentação rígida, porque também não tinha limite, né? Achava que a conta não ia chegar, só que depois dos 40 anos, tudo que está em oculto vem à luz. Eita, é forte. A pastora Bilene, eu acompanho ela porque ela é minha mãe na fé. Então, gente, ela tem todo o cuidado com saúde. Graças a Deus, ela tem uma vida regrada. E ela tem os momentos dela de descanso. Mas nem sempre foi assim, né, pastora? Foi uma batalha. E ela tem muito para falar com a gente hoje. Eu vou dar total liberdade para ela, porque ela está um pouco nervosa. E ela vai falar tudo aquilo que Deus colocou no coração dela para a gente nessa manhã. E ela é boca de Deus. Vamos lá, aproveitar aqui a fala, né, e a coragem que a pastora Mel está tendo aqui nesta manhã. O que eu tenho visto muito no campo terapêutico, né, muitas mulheres de Deus, né, com todas as nomenclaturas que a gente vê dentro das igrejas, se olhando. E você se permita, nesta manhã,
se você está se identificando nesse momento. Porque quando a gente sabe que a gente precisa de cuidar do outro, é sempre o outro, é sobre o outro, primeiro a gente tem que olhar para a gente. Isso é muito importante. E o teu corpo, minha amada, fala. Ele sinaliza você. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo que eu comecei a ter um hábito na minha vida, né? Me ouvir, ouvir o silêncio, pausa, descanso. Eita. Sair. Se eu não tenho dinheiro, eu faço qualquer coisa que eu tenha o silêncio. E a gente, se for trazer isso para a nossa vida, né, Mel? É aquele momento do diário com o Senhor. Você já ouviu falar do diário das emoções? Nomear as suas emoções. Você vê o que você está sentindo, porque nós que somos líderes de igreja, nós somos pastoras, missionárias, apóstolas, bispas, nós queremos realizar tudo dentro da casa do Senhor. Mas, ei, ouça isso para a tua vida. Nem tudo você vai poder estar presencialmente. Então, Deus está falando com você. Aprenda a delegar. Aprenda a dividir o que você precisa de dividir. Dentro da casa do Senhor, nós não podemos fazer tudo. E delegar, às vezes, é sair do nosso centro de estar perfeita, porque nem tudo vai sair, às vezes, como a gente imaginou, mas está acontecendo. E como a pastora Mel colocou, o ministério continua. O ministério continua. Então, na terapia, quando a gente tem um enfoque para essas potências espirituais, né, que chega na nossa mão, a gente aprende e a gente ouve, né, de uma pessoa que está ali sentada o quanto ela está esgotada emocionalmente. A título de exemplo, eu posso colocar, eu estava num momento, né, da minha vida secular, que eu atendo tudo que é tipo de gente, né, mas, sobretudo, na ressocialização de um preso, né, e veio para mim uma detenta feminina, com toda a cultura, né, religiosa que tem, mas ela chega naquele momento, ela diz, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? O que aconteceu que eu me perdi? Eita, isso é forte. E quantas vezes a gente se perde dentro da nossa igreja? Eita, isso é forte demais. A gente está tão esgotado emocionalmente que a gente não quer nem, às vezes, uma palavra profética, a gente quer um abraço, um cheiro, sentir o corpo da outra, pastora Mel. E que você possa, nesta manhã, ser canal de bênção para muitas mulheres que estão esgotadas emocionalmente, dentro do âmbito da nossa igreja. Nossa, isso é forte, gente. Às vezes tem pessoas do nosso lado que necessitam de um abraço. Tem mulheres que passam situações em casa que elas não conseguem nem falar. Às vezes tem vergonha de compartilhar. E a gente, às vezes, está cega, está presa nos nossos afazeres que a gente nem percebe. Relacionado ao esgotamento, tudo a gente quer fazer da maneira que a gente quer, né? A perfeição. A gente está acostumado a fazer tudo ao mesmo tempo. E o recado para você nessa manhã é: para, delega, compartilha, porque o teu corpo está começando a falar. Eu não quero mais falar nada, eu só quero ouvir o que elas têm a dizer, que está falando muito comigo, né, gente? Pastora Mel, você disse da perda, você disse, né, de todo o seu esgotamento que você teve inicial também, que teve um pouquinho de sequela, né, da construção do seu ministério, do testemunho. Mas agora, mudando totalmente a área de atuação. No seu psicológico, como você começou a tratar o seu psicológico ou controlar quando você começou a ter muitos acessos na internet? Porque a gente, às vezes, acaba incomodada, né? De ter a nossa vida exposta, de ter tantas pessoas tendo acesso. É claro que nem tudo a gente compartilha com pequenos detalhes na internet. Mas até essa exposição, às vezes, incomoda um pouco. Como é que a senhora lidar com isso, com a fama, vamos dizer assim? Eu sou uma pessoa, eu sempre brinquei muito, né? Sempre fui uma pessoa, um livro aberto. Então, quando você
sabe o que você está construindo e constrói na base da verdade, não tem problema. Uma coisa que muito me assustou, depois que veio muitas pessoas, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de gente. Eu gosto de pessoa, então não tenho problema com quantidade, não tenho soberba, não me senti, que nem você falou assim, celebridade, ele está repreendido. Não falei, pastora Bilene ali? Eu não sou celebridade, não tenho essa visão. Porque quando o Senhor me revelou que Ele ia me colocar na rede social, foi na perda do último bebê, do Benjamin. Eu estava hospitalizada e o Senhor falou para mim assim, eu estou te dando o acesso nas redes sociais, você usará isso como braço do que eu te chamei como missão. Então, para mim, não importa se eu tinha 500 pessoas ou como hoje eu tenho. Para mim, é a mesma coisa. Eu dou atenção para todos. Todos que me mandam mensagem, não tenho assessoria, sou eu que trato. Eita, entendeu? Então, as pessoas ficam assustadas, eles falam assim, mas é você mesmo que está falando comigo? Eu falei, minha querida, está pensando o quê? Sou eu, olha aqui. Aí gravo o vídeo, porque as pessoas têm que entender que quando Deus nos dá acesso, Deus nos está dando missão. Isso. Entendeu? Então, não é uma popularização para ser artista. Eu não sou artista, eu sou crente, eu sou pastora. Isso. Eu sou humana. Eu tenho dores, então ali na minha rede social eu sou verdadeira. Eu mostro que eu como ovo, né? Que ninguém quer mostrar que come ovo, mas não. Eu faço questão, pastor, de postar meu ovinho, postar meu dia a dia de verdade. Porque se a gente está ali, a gente não está ali para ser mais uma. Estamos ali para fazer a diferença no reino de Deus. E falar também das suas dores, falar também dos seus problemas. Então, o que você me perguntou sobre como eu lidei isso na minha mente, eu não tive problema nenhum. Porque aonde eu chego, lógico, você assusta. Quando você percebe o tanto de pessoa que te conhece, você não conhece as pessoas. Então você vai num shopping, a pessoa te para, chama pelo nome. Mas aquilo que eu sou no dia a dia, eu sou em qualquer lugar. Então se eu tiver que beijar uma, e tiver que beijar 100, eu vou beijar. Porque isso é traço da minha personalidade. Eita. Então, a minha personalidade está muito bem construída. Então eu não tenho esse problema de vaidades, ou então esse problema de, eu não quero estar exposta. Porque o dia que eu não quiser estar exposta, eu não estou na internet. Isso. Então, quando eu entrei para esse trabalho, foi algo em comum com o meu marido. Porque quando você está na rede social, você não expõe só você. A sua família fica exposta. O meu filho, tadinho, no colégio, os meninos falam, eu conheço a sua mãe, eu vi o podcast, a história da tua mãe. Então, eu sentei em família, falei, vamos entrar? É isso que a gente quer? Porque é um início que não tem fim. E eu uso isso para a glória do nome do Senhor, eu uso para a libertação de pessoas. Eu uso para contar onde que eu errei, o que eu erro até hoje, para que as pessoas não errem, como hoje eu estou aqui para falar. Nunca falei sobre saúde, porque era algo que eu não prestava atenção, pastora. Não prestava atenção, para mim basta orar, jejuar, expulsar uns capetinhos, vamos dando glória, fazendo a obra. Só que hoje, no nível que Deus, eu creio que Ele quer nos colocar, se eu continuasse na metodologia que eu vivia, sem cuidar da minha saúde, sem cuidar das minhas emoções, né, sendo mesmo um campo aberto, eu não ia conseguir chegar. E existem muitas que estão aí nos assistindo, que precisam entender que chega o tempo da pausa, como a minha pastora falou, de parar e falar assim, o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando de mim? Porque, na verdade, eu nunca pensei em mim. Nunca pensei. Nunca pensei assim, não, isso aqui não é bom para mim. Não, é bom para o outro, vamos embora, é meu papel, eu tenho um chamado profético, então eu tenho que estar ali, a minha voz pode mudar a vida de alguém, mas a minha voz precisa mudar primeiro a minha vida. Nossa, é forte, né? A gente tem duas medidas aqui. Tem a pastora Mel, que é muito assídua na internet, e a gente tem a pastora Bilene, que ela vai falar depois, que ela tem um pouquinho de receio de exposição. Para ela estar aqui hoje, você tem que se sentir honrada, e eu privilegiada, porque ela não gosta muito de ter muito contato com as câmeras, não. Bom, vamos lá. Nós temos aqui uma potência, né? E uma potência em formação, que eu recebo isso para a minha vida em nome de Jesus. Eu vou chegar lá, pode deixar. Sabe o que eu acho interessante? É que pastora Mel, vai para a internet e ela não tem seguidoras, ela tem discípulas. Eita. Isso é lindo quando a gente
traz a nossa imagem para uma internet, como a pastora Mel tem, e ela ganha sem conhecer, sem ter contato físico, mas o poder da fala dela e do testemunho dela. Você tem noção aonde Deus pode continuar te levando? Eita! Se ela não sabe, eu e você sabemos, né? Porque ela é usada por Deus. Eu mesmo sigo lá algumas coisas e edificantes. Sabe o que eu vejo, Nádia? Interessante que a sua fala, você sabe quem você é. E nós precisamos de saber quem nós somos dentro da igreja. Quando a gente sabe a nossa identidade, quem nós somos, a gente não precisa nem de palavra profética. Porque a gente mesmo sabe a nossa imagem diante do Senhor. E isso é um desafio em vista de tudo que a gente tem vivido, vivenciado, que a gente tem observado. Como isso é importante você saber quem você é dentro de uma igreja, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido. Quando você se descobre na terapia, a gente traz uma fala sobre isso. E você, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Você tem valor. Então, a valorização, isso é importante. Me faz lembrar de um texto sobre Marta, né? Marta, quando esteve com Maria e Jesus esteve na casa dela, e Mateus vai relatar que Marta falou assim para Jesus: Jesus, você não se importa que eu estou atarefada com tantas coisas para fazer? Você não pede minha irmã para estar me ajudando? Marta estava sobrecarregada, cansada e esgotada emocionalmente. Dentro da sua casa, quem é você dentro da sua casa? Lava, passa a cozinha, toma conta de filho, ouve marido, é esposa, é conselheira. E o Senhor te trouxe aqui, nesta manhã, para dizer para você que você não é só Marta, mas você pode ser Maria, para estar nos pés do Senhor e ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus nesta manhã. Gente, que manhã gostosa. O céu tá baixinho aqui, tá? Você não fica com inveja, não, que eu tenho certeza que você vai sentir aí da tua casa. Isso que eu tô sentindo aqui. Tô regozijada com a presença de Deus. É notória aqui nesse estúdio, nessa manhã. Pastora Mel, pastora Bilene, eu não tenho como agradecer. Eu tô assim, maravilhada, né? Eu vou deixar vocês livres. Eu já queria fazer um montão de perguntas, né? Mas o nosso tempo corre. Então, vou deixar vocês à vontade. E vocês vão abordar aquilo que vocês estão sentindo da parte do papai para essas pessoas, essas mulheres, essas potências que estão em casa também, assistindo o nosso programa e precisa receber uma palavra acolhedora de nós, mulheres, empoderadas, que estamos numa posição agora que o Senhor permitiu de ser voz para você. Quando eu me refiro a celebridade, eu me refiro de pessoas que foram alcançadas, que foram agraciadas pela bênção do Senhor, que foram achadas com dons de Deus. Por isso que a gente iniciou esse programa falando sobre com quem nós devemos andar. E ter admiração por essas pessoas não é pecado. É você querer também buscar a Deus para que seja agraciado também aí na sua casa. Queira perto de você pessoas que possam te acrescentar. Né, pastora? É muito forte isso. Eu quero deixar só aproveitando o gancho da pastora Bilene, muitas vezes nós, como somos líderes, a gente tem até um preconceito de buscar ajuda. A gente acha que só no joelho e na oração dá jeito. Mas não, irmãs, muitas coisas mudaram, não só no meu ministério, mas também na minha casa. Quando eu fui fazer terapia, eu fui sentar e fui contar das minhas dores. Entendeu, irmão? Não adianta. Se você for prestar atenção, a terapia não começou agora. A terapia começou antes de Jesus. Porque até os profetas, eles sentavam e se aliviavam e conversavam. E você que é uma líder, não tenha vergonha. Lógico que a gente não pode expor os nossos pormenores com todos, mas procure um profissional, alguém que conhece também da palavra, para entender a batalha que você carrega, para entender o que você está suportando. A pastora Bilene falou que a gente tem que conhecer quem nós somos. E eu vou falar um negócio para você, no campo espiritual eu sempre soube quem eu sou. Maravilha. Mas, pastora,
No campo físico e pessoal, eu ainda não sabia quem eu era. Entendeu, irmãs? Então, muitas vezes você está na prática do exercício ali da fé, você sabe o que você carrega, você sabe que você dá conta do que Deus te deu, mas às vezes na sua vida pessoal você não está sabendo lidar com as suas dores de dentro de casa, você não está sabendo lidar com as suas dores pessoais. O que eu faço com tudo isso que eu estou sentindo? E se você não tiver um amigo, uma conselheira, uma terapeuta, uma psicóloga, para te dar direção dentro até mesmo da palavra de Deus, para curar você. Maria, ela sabia que ela era irmã de Marta e de Lázaro, mas ela precisava do pé de Jesus. E ela precisou tomar uma decisão naquela época, ninguém podia agarrar os pés de Jesus. Uma mulher não poderia estar dentro de um sermão, mas ela entendeu que ali era o lugar dela, que ela precisava daquilo ali. Hoje, irmãs, eu posso falar para você, é bom carregar um dom de Deus, é maravilhoso, mas se você não tiver curada, sarada e equilibrada, isso pode gerar um resultado negativo na tua vida. Não faça. Ainda mais para pastoras, né? Sim, líderes espirituais. Pastores é difícil. A gente estava nos bastidores, né? A gente estava falando sobre isso, que é muito difícil. Pastora ter alguém para conversar, pastora ter alguém para compartilhar. Até mesmo os pastores também, né? Os homens, né? É bem complicado. E a fala, ela cura. É. Falar é divino para cura. Eu posso fazer um exercício aqui? Você Pode. que está nos ouvindo? Eu fui aprendendo isso com o tempo. Você já se ouviu? O silêncio. A gente fala tanto de meditar, né? E eu fui aprendendo isso de um ano para cá, pastora. Estar no lugar, ou estar dentro do meu quarto, e eu ouvi a minha respiração. Porque lá em Lamentações 3 vai relatar que o homem examine a si. Ouça o seu pensamento. Tua mente está muito conturbada. Você está naquele momento que muitas distrações, muitos pensamentos, muitas coisas estão acontecendo. Para tudo que você está fazendo. Olha para dentro de você. Eita. Olha para os sintomas que você sente. Pastora Mel precisou. Eu precisei de olhar no momento da minha vida, eu tenho uma fresquinha aqui também, numa paralisia facial que eu tive dificuldade, minha boca veio parar, meu nariz entortou, você lembra muito bem disso. Eu ia pregar naquele dia, com toda a minha agenda, né, de ressocialização, de preso, de atender, e eu tive que parar e ouvir. Então, como isso é importante, você parar e se ouvir. Ouça e entenda os medos que você tem, as suas crises de ansiedade. Será que durante a noite você não está conseguindo dormir? Será que você está faltando concentração? É porque você não está parando para se ouvir. Porque a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Nossa, gente, maravilhoso essa manhã aqui, hein? Eu tenho certeza que você recebeu de Deus todas essas orientações. Se você é líder, mesmo que você não seja pastora, mas você tem um cargo de liderança, se encontra sobrecarregada, não sabe com quem conversar, ainda não teve essa experiência, ouça, veja esse programa mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus vai te sinalizar quem é a pessoa que Ele vai levantar para colocar do seu lado, para ser canal de bênção na sua vida. Se você não tem ninguém, eu vou colocar aqui nas descrições o @ da Pastora Mel, assista aos vídeos da Pastora Mel, o endereço da Igreja Batista Nova Jerusalém Meia, é onde preside a pastora Bilene Mazaro, e você vai ser muito bem recebida lá nessa igreja, onde a gente vai poder te ouvir. Não? Quer dar um recadinho que a gente vai passar para o próximo bloco? Eu fecho a minha participação falando para você, se ame, isso é o reino de Deus. E eu completo com o que a pastora Mel, se cuide, porque isso é projeto de Deus. Até o próximo bloco, poderosa! Olá, querido, querida. Estamos aqui agora com o nosso quadro Fala Varão, dando voz aos homens de Deus que são influência nessa nação, né, influenciando vidas, alcançando pessoas. Estamos aqui com o nosso pastor Fabiano Xavier, nosso levita, tecladista Diego, nosso cantor Marcos Roberto.
eles com certeza abençoarão nossas vidas no dia de hoje, amém? Então, pastor, começar pelo senhor, já te pegar logo pelo pé. O que o senhor tem a me dizer aí sobre o seu ministério, sua conversão? Se o senhor teve o prazer de nascer em lar evangélico, eu não sei. Eu não tive esse prazer, o senhor teve que me resgatar. Mas o que o senhor tem aí a nos alimentar, né, da palavra do senhor nesse âmbito? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Fala Varão, né, trazendo um pouquinho, né, da nossa vida, do nosso testemunho, para incentivar, impulsionar esses homens aí nessa geração, né, irmão? Essa geração Nutella, vamos falar assim. Mas vamos estar aqui impulsionando essa galera aqui nesse quadro aí. Eu creio, né, que muitos homens serão alcançados. Então, eu não sou de berço evangélico totalmente, eu sou meio a meio, né? Mas cresci com um pouquinho, né, de princípios, graças a Deus, uma família bem estruturada, mas perdi meu pai com 9 anos, né? Então eu perdi um pouquinho desse contato paternal, essa referência paternal. Mas quando Deus me chamou, aí ali eu tive um encontro, né? E vi a importância, né, desse pai na minha vida. Então, comecei bem novinho, né? Lá atrás, estudava na igreja, na escola adventista, né? Então, ali eu sempre tive um pouquinho de direção. Sempre foi bem encaminhado, né? Mas aí a gente vai se perdendo ao longo da caminhada, né, irmão? É assim mesmo, é normal. Mas depois eu me encontrei novamente, né? Então, aí, 14 anos para 15 anos de evangelho, né? Pode ser pouco para alguns, né? Mas para mim é muita coisa já vivenciada e vivida. Muitos frutos, muitos né? frutos. Graças a Deus. Muita luta, muita guerra, que é um chamado mesmo verdadeiramente. E 12 anos agora fez o ministério, fizemos uma grande festa, né? Não é fácil, mas graças a Deus, Deus tem nos orientado aí, tem nos dado força para poder levantar e impulsionar esses homens. Então, eu estou aqui hoje para falar para esses homens dessa geração, né, que Deus, né, Deus tem o controle de tudo, Deus tem o controle de todas as coisas. Se você quiser, Ele transforma, porque da mesma forma que Ele transformou esse homem aqui, transforma eles também, né? Um homem que bebia noite, né? Era taxado como o cara que não ia dar certo na vida, né? Mas só que Deus me chamou, porque Deus, Ele chama os improváveis, né? Ele chama aqueles que muita gente não dá crédito, né? Para lá na frente o crédito aparecer, né? A unção de Deus aparecer. Graças a Deus e o nome por do isso. Senhor sendo glorificado aí. E dentro dessa direção de igreja, né? Estávamos conversando no bastidores sobre o desafio que é liderar, conduzir e a solidão do homem cristão, né? Porque existe um machismo, né, estrutural entre nós homens. O homem não chora, o homem não desabafa, o homem não se abre com ninguém, a não ser que seja um amigo bem próximo. E todos nós, em algum momento, tivemos essa traição de amigo, né? A gente confidenciar algo para nos aliviar, né? E esse algo sair daquela confidência, aí a gente vai e se fecha de novo. O homem, ele tem essa particularidade, né? Mulher não. Mulher, ela tem a facilidade de falar da vida, pedir opinião. Homem não, a gente se retrai um pouco. E como é para o senhor estar liderando uma igreja? Quais os desafios, né? Porque sempre lhe pedem virtude, mas nem sempre tem virtude para dar. Às vezes o senhor está precisando. E qual o seu ponto de apoio? Qual é o seu alicerce, além do casamento, claro, mas como o senhor conduz dessa maneira? É complicado. Cuidar de vidas, né? Uma pessoa que nem cuidava da própria vida, aí Deus chama para cuidar de vidas. É sobrevivendo, né? É algo desafiador, né, irmão? Mas nesse curto tempo, como eu falei, né, de evangelho, de cuidar de pessoas, a gente sofre nessa área que você falou, né? A gente cuida, mas não é cuidado. Sim. Né? A gente ampara, mas não é amparado. A gente fala que é um chamado solitário, né? Quem é pastor, quem é pastora sabe o que eu estou falando aqui. Mas a gente tem que ter não só a base, né, a estrutura familiar, mas é o que eu costumo dizer lá na igreja, saber quem você é em Cristo, né? Confiar naquele que te chamou. Porque muitas das vezes o homem, ele não vai poder te ajudar, né? Nos teus piores momentos, a gente tem um testemunho de 4 perdas de criança, né? Nossa. Muitas coisas aconteceram nesses anos de ministério, então nessas horas o homem não pode, o homem não tem esse sustento. E só o Senhor para abraçar no secreto. É igual quando a Bíblia diz, né, de entrar no seu quarto, fechar sua porta em secreto, né, que o próprio Deus, ele se revela
para mim. Então, nesse momento, o conselho que eu dou é se agarrar em Cristo mesmo, que só Ele pode fazer todas as coisas e que vem dele e a glória é dele. Glória a Deus por isso. Pastor, deixa o endereço da sua igreja, com certeza algum varão, alguém vai ser alcançado por essa pequena entrevista, esse pequeno bate-papo, vai querer conhecer o senhor, o seu arroba, o seu Instagram já vai estar na descrição do vídeo. Mas o endereço da sua igreja, eu acho, o senhor querendo deixar... Ah, não, claro. Hoje nós estamos na Barra da Tijuca, né? Ali no condomínio Islande, na rua Dalcídio Jurandir 255. Ali tem uma casa de oração ali, esperando por você, homem, você, mulher, para poder ser edificado, né? Pela palavra do Senhor. Ali na Barra da Tijuca, atrás do Guanabara da Barra, nós estamos ali. Quartas, sextas e domingos. É só chegar. Quarta-feira à tarde... Quarta-feira é 4h30 da tarde, sexta-feira é 8 horas da noite e domingo 10h30 da manhã. Glória a Deus por isso. Você, querido, que quer conhecer de perto esse trabalho, conhecer o ministério do pastor Fabiano, não meça esforços, vai lá, tem uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Estamos aqui com o Diego também, vai alimentar nossas vidas com seu testemunho, um pouco de sua história como levita, o que o Senhor tem feito em sua vida, quais as suas experiências. O que você pode nos alimentar no dia de hoje? Primeiramente, é um prazer estar aqui. É um prazer, pastor. É um prazer conhecer todos vocês. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Deus continue abençoando vocês. Continue abençoando o ministério de vocês. Para mim, é um eterno prazer estar aqui. Eu comecei bem cedo na música, quando eu tinha 16 anos. E como o pastor disse, Deus ele pega os improváveis. Você tem mais de 16? Tenho 24 anos. Pô, carinha de criança, rapaz. Tenho cara de novinho, né? Ai, meus 24 anos. Quanto tempo? Tenho 24 anos, sou obreiro da Casa do Senhor desde os 18. Amém. Então, assim, como o pastor disse, ele pega os improváveis e torna provável. E isso aconteceu comigo, não foi diferente. Acredito também que aconteceu com todos vocês. Eu nunca vou esquecer. Estava num culto e Deus levantou uma irmã. Essa irmã veio até mim e eu sempre tive uma paixão pela música, pelo ambiente musical, pelos louvores, por tudo. Eu sempre tive uma paixão muito grande, só que eu nunca tive uma referência, eu não tive familiares no meio da música, eu nunca tive referência alguma. Então eu sempre falei para Deus, isso não é para mim, não é para mim. Por que seria? Eu não tenho influência, eu não tenho conhecimento musical, eu não tenho nada. E aí eu nunca vou esquecer desse dia. Essa irmã, ela veio até mim, ela pegou na minha mão, ela disse, meu filho, assim diz o Senhor, a partir de hoje você será um tangedor da minha casa. Amém, Jesus. E isso me impactou de uma forma que desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo. A partir daquele dia eu sentei, comprei um tecladinho, Deus ele palestrou comigo, ele disse, meu filho, senta nesse teclado que eu vou colocar as notas no seu dedo, no seu coração. Eu vou colocar as notas na sua mente e a partir de hoje você será um tangedor da minha obra. E aquilo me impactou de tal forma que eu comecei a tocar e eu nem imaginava, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou fazendo isso? E aí, Deus ele começou a me levar a lugares que eu nunca imaginei que eu estaria hoje. Deus dá graça, né, querido? Ele vai direcionando. Uma pergunta que eu faço até para os levitas lá da igreja, né? Como vocês conseguem? Toda hora um louvor novo, toda hora ensaio, toda hora a nota, sobe nota, desce nota, é mi, lá, só e por aí vai. Rapaz, tem que ter dom. Tem que ter dom porque o louvor, a música já é um dom. E louvar o Senhor é um dom maior ainda, né? Então, como esse programa de estudo sobre isso, né? Porque tem que estar sempre se atualizando em relação a notas, instrumentos novos, todo esse... Como você consegue estar conduzindo esse tema, né? Entre ensaiar e estar acompanhando a agenda, dentre outras coisas. Olha, é uma rotina bem cheia. Eu saio para tocar praticamente todos os dias, mais de uma vez ao dia. E é algo que a gente sempre tem que estar se atualizando. Porque são músicas novas, timbres novos, cantores novos, surgem toda hora. Alguém chega, nossa, você já ouviu música tal? Eu falei, não, saiu quando? Nossa, saiu semana passada, você não viu? Eu, não. Então, assim, a gente tem que estar dentro da mídia 100%. É igual o corim, né, irmão? Tem um pandeiro, sai um corim novo. Tac, tic, tic, e acabou.
Só dá vazão. Hoje em dia, o Corinho de Fogo acho que tá no auge. Assim, tá Voltou, dominando. né? Voltou ao auge. Graças a Deus por isso. Que a gente gosta de dar lugar, né, pastor? Mas, olha, vou dizer algo da parte de Deus, algo que influencia muito. Que hoje em dia, os músicos em si, é um ministério que dói. Porque hoje em dia, os músicos, eles não são bem vistos. Por quê? Porque acho que o senhor já deve saber. Um músico assim... Tudo que já vem acontecendo. Tudo que já vem acontecendo. Começa a pregação, o cara vai beber água. Tá no meio do louvor, o cara tá rindo. E isso viralizou de uma forma que as pessoas hoje em dia procuram generalizar um músico como todos os outros músicos. E o nosso programa, e principalmente esse quadro, é para dar voz a pessoas sérias. É dizer que o povo do Senhor ainda tem credibilidade, sim. O que aconteceu de errado não pode nos manchar. A gente quer apagar essa marca. A gente quer voltar o povo à adoração ao Senhor. Por isso o Enfoque Cristão foi criado para isso, esse quadro Fala Varão, onde homens do Senhor vão estar falando de suas experiências, o que aconteceu, como Deus te resgatou e como é o seu dia a dia. Porque, como eu estava conversando com o pastor nos bastidores, ele é pastor, ponto. Ele é um super-homem, não, mas como ele falou, ele tem dores, tem problemas, você é levita, tá ali, tem que ensaiar, tem seus problemas, tem sua vida secular, seu trabalho. O cantor Marcos, ele com certeza também tem seus problemas, eu tenho os meus, né, querido? Mas ainda vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena levar a mensagem da cruz e levar esse evangelho a sério. Eu acho que essa vai continuar sendo a nossa principal visão e o nosso principal objetivo aqui nesse programa. Tá levando a palavra de Deus com seriedade e desmistificar tudo isso que aconteceu. O que aconteceu ficou lá para trás. O evangelho é coisa séria, sim. Tem pessoas que levam o evangelho, a mensagem da cruz a sério, sim. Olha, eu acho o seguinte, para mim, sempre quando eu vou ministrar, quando eu vou tocar com algum cantor, sempre antes eu faço a minha oração. E na minha oração eu sempre digo a mesma coisa, Deus, que não venha ser apenas mais uma nota, que não venha ser apenas mais um louvor, amém, mas que vidas venham ser transformadas a partir do dom que o Senhor me emprestou. Glória a Deus. Porque o dom não é meu, o dom é dele, ele me emprestou. Assim como está escrito em Salmos 33, verso 3. Tocai bem e tocai com júbilo. Está vendo que tem duas partes aqui? Tocai bem, você tem que tocar bem. Você tem que ter o conhecimento técnico, é muito importante. Mas tocai com júbilo, com alegria, de coração. Exige entrega. A música não é só sobre você sentar, usar o seu conhecimento para tocar. Não, você tem que sentar e se entregar 100% para Deus. Aí se torna um louvor. Que se torna um louvor. Glória a Deus por isso. Querido, essa foi a participação do nosso levita, tecladista, músico, conferencista, Diego, mais conhecido como Dieguinho. O arroba dele também vai estar na descrição do programa. Amém, querido? E tem mais novidade aí, hein? Agora com o cantor Marcos Roberto. Ele vai falar um pouco do seu ministério, o que Deus tem feito na tua vida através da música, onde Deus tem te levado, as portas que tem se aberto e tem se fechado também, porque servir a Deus fecha algumas portas. A do diabo, que a do Senhor continua aberta. Amém, querido? Amém, Maurício. Muito obrigado desde já pela oportunidade de nos trazer aqui no seu programa, um programa que a gente tem acompanhado e tem admirado, né? Vocês aqui, não é fácil ser boca profética no nosso tempo e é um espaço que vocês estão abrindo para poder apregoar a palavra do Senhor. Isso é muito importante, então muito obrigado pela oportunidade. Por nada, prazer querido. Estar junto. Portas abertas. Prazer estar aqui com o nosso pastor Fabiano, estar conhecendo ele de perto, que Deus abençoe. Meu músico aqui, tecladista, Dieguinho, que Deus abençoe sempre, a gente está junto sempre. E é um prazer, né, ser voz profética do Senhor, estar aqui hoje. A gente vai aproveitar esse momento para que mais pessoas sejam alcançadas através do nosso louvor, através do nosso testemunho. O objetivo é sempre esse, ser instrumento nas mãos do Senhor, né? E o Senhor tem feito em nossa vida, e eu costumo dizer que não é nada sobre mim, não é sobre minha voz, não é sobre mim, nunca é sobre Deus. A gente é apenas um instrumento, vaso. O Senhor tem nos usado através do nosso louvor, através das nossas canções, das nossas composições. Isso é porque um dia, ô Maurício, o Senhor nos fez promessas, né? E o Deus que a gente serve é o Deus que promete e Ele cumpre. Amém. O homem esquece aquilo que Ele te promete. Às vezes ele desiste no meio do caminho,
né, se arrepende, mas Deus não. Uma vez que Deus fala, Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos promete. Então, estar aqui hoje é o cumprimento de uma promessa. E o Senhor tem cumprido a cada dia a promessa na minha vida. Temos aí alguns conteúdos na internet, tem dado muito certo. Algumas canções nossas estão aí na plataforma digital, nosso clipe no YouTube. E tem alcançado pessoas, testemunhos têm chegado. E isso é o mais importante. O mais importante que alcançar são os testemunhos, né? Exatamente. As vidas que se rendem ao Senhor. Exatamente. Eu acho que o foco é esse sempre, né? O objetivo é sempre esse, né? Usar disso, usar da nossa arte, usar daquilo que a gente sabe para alcançar vidas, alcançar corações. Por que não pessoas chegar para a gente e falar: Marcos, eu fui curado através do seu louvor. Meu Deus. Marcos, eu desisti do suicídio através da sua canção. Isso já tem acontecido. Graças a Deus, honra e glória ao nome santo do Senhor. E a gente fica feliz, né? Porque isso mostra que nós estamos no caminho certo. E isso nos impulsiona a continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Amém, querido. Então, a gente fica feliz, né? Em ser instrumento, voz do Senhor nesse tempo, na nossa geração. Voz profética na nossa geração, né? A gente fica muito feliz e satisfeito. Glória a Deus por isso. Eu não sei se você, quando a produção entrou em contato contigo, Sim. já te passou a surpresa que você vai louvar, né? Oh, meu Deus. Que levita que louva. Não tem esse negócio de chegar aqui, pastor prega, Amém. levita, tecladista vai tocar, já tá tudo organizado. Amém. Vai E ser um quem prazer. é de louvar e vai glorificar o Senhor Amém. aqui, ao vivo. E o irmão vai estar com essa oportunidade, essa rica Amém. oportunidade, de dar um beijinho na flor. Amém, obrigado. E essa canção que a gente vai trazer hoje é o nosso último lançamento. Nossa canção, Tua Presença. Está lá disponível em todas as plataformas digitais. Tem o clipe no YouTube, Tua Presença é o nome da canção. Você que está aí nos acompanhando, coloca lá. Não deixa de ir, não. Tua Presença, Marcos Roberto. Está lá a canção disponível para te abençoar. Diz sobre a presença do Senhor, porque é a presença do Senhor, Maurício, que faz. É a presença do Senhor que cura. É a presença do Senhor que liberta. É a presença do Senhor que transforma. Então, que você venha Glória a receber Deus. essa canção de coração aberto, que eu tenho certeza que algo vai acontecer na sua vida, você vai sentir Deus através dessa canção, em nome de Jesus. Amém, querido. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Espero que o Fala Varão alcance a sua vida, alcance a sua história. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação não, querido, guarda para você. Mas dúvida, sugestão, quiser uma palavra amiga, tá o nosso direct, tá o nosso WhatsApp na descrição do nosso Instagram. Toda semana tem vídeo novo, toda semana tem conteúdo do Senhor para tua vida, para entrar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, onde você quiser, querido. Só conectar e deixar Deus falar. Amém? Queridos, eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que Deus tenha falado com cada um de vocês, como falou comigo, tá? E, Barão, é contigo, dá lugar. Amém. Vamos dar lugar, vamos cantar sobre a presença do Senhor. Amém. Trazer a presença de Deus para esse ambiente, para sua casa, para o seu carro, não sei, mas que o Senhor venha falar com você nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você que quer um espaço dinâmico, um Uber de coletividade para o seu projeto, para a sua empresa, fazer o seu curso online, é aqui no Estúdio Fai que você tem todos os recursos para a sua empresa. Fala aí, Mauricião. Esse lugar maravilhoso, acolhedor e com profissionais altamente qualificados. Vem pra cá. Eu sou suspeita para falar dessa equipe, né? Só vem. Estúdio Fai. Fechei a porta do quarto, abri meu coração e de joelhos calei pra ouvir tua voz comigo falar, pra te escutar, pois a sua voz é como uma brisa suave que traz calmaria e me faz descansar. E cá entre nós, o que Deus seria de mim se não te ter aqui, se me abandonar? Nada, Senhor, sem tua presença. Presença
posso, eu não faço, eu não sou nada sem tua presença. Eu não vivo, apenas existo sem tua presença. Não sei viver sem ti, sem tua presença. Não me movo, não saio daqui sem a tua presença. Não me deixe subir nesse altar sem a tua presença. Eu sou dependente. Se for preciso perder algo pra te servir, por ti, meu Deus, eu perco. Se for preciso deixar algo pra te agradar, Deus, eu só não te deixo. Eu quero mergulhar em ti e transbordar, Senhor, da tua graça, do teu renovo, da tua essência e do teu fogo de ousadia, da tua unção. Pode inundar o meu coração. Eu quero mergulhar em ti. Sem tua presença, eu não posso, eu não faço, eu não sou nada sem tua presença. Eu não vivo, apenas existo sem tua presença. Não sei viver sem ti, sem tua presença. Não me movo, não saio daqui sem a tua presença. Não me deixe subir nesse altar sem a tua presença. Eu sou dependente. Eu sou dependente. Eu sou dependente da tua presença. Sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo, sem ti eu nada sou, Senhor. Que a presença do Senhor venha inundar o seu coração, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Seja cheio da presença do Senhor. Um dos nossos patrocinadores, JM Serralheria e Vidraçaria. Fino acabamento, qualidade e um atendimento de primeira, né, Nádia? Com certeza. Finesse, classe e muito luxo, né, Mauricião? Eu não entendi muito não, mas é isso aí. Chegamos a mais um fim do nosso programa com um gostinho de quero mais, porque hoje foi notório. A gente sentiu a presença de Deus a todo momento aqui no estúdio. Isso tudo para você ter um crescimento, para você ficar mais próximo de Deus, né, não, Mauricião? Com certeza. Espero que o Senhor tenha alcançado a tua vida, assim como alcançou a nossa. Quadros como Bora Poderosa, Fala Varão, Enfoque Musical. A presença de Deus tomou conta desse lugar, né, Nádia? Foi muito bom, né, Terra? Glória e a gente te aguarda isso. no próximo sábado, 9 horas da manhã. Esse é o canal de transmissão que a gente tem para você. Não esquece. Nos acompanha aí, curte, compartilha, coloca no grupinho da sua igreja, deixa seu comentário. Grupo dos Varões. Ai, ou é só grupinho das varoas. Pode botar até no grupo do departamento infantil. Até a próxima, gente.